Não? Então, queridos irmãos, feliz sábado a todos, sejam bem-vindos. Hoje, na nossa aula do princípio de fé, vamos falar de um estudo muito maravilhoso de esperança, né? E de uma promessa maravilhosa que é a segunda volta de Cristo. E conosco está nosso querido irmão José Ilso. Ele vai falar os pormenores dessa tão maravilhosa promessa, né? E mensagem de esperança. Irmão José Ilso, com você a palavra. Feliz Muito sábado. obrigado, irmã. Feliz sábado a todos, feliz sábado. Hoje vamos falar de esperança. Nada melhor do que falar de esperança num dia que é um dia cheio de esperança para nós, o sábado, né? Então a mensagem combinou certinho com o dia. Então hoje vamos falar sobre a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Por que falamos a segunda vinda de Jesus? Porque Jesus já veio uma vez. Jesus veio como uma criança. E Jesus prometeu que viria a segunda vez. Não para tirar pecados, mas para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então Jesus veio a primeira vez para tirar pecados, para perdoar pecadores, para levar pecadores ao arrependimento. Mas Jesus virá agora uma segunda vez para buscar aqueles que cumpriram com aquela lição que foi abandonar os pecados. Então Jesus, ao vir à Terra, como humano, o divino humano, Jesus deixou algumas tarefas para nós. E Jesus virá uma segunda vez para retribuir aqueles que fizeram a tarefa. E aqueles que também não fizeram a tarefa também receberão sua recompensa. Bem, irmãos, aqui vamos falar sobre a segunda vinda de Cristo. Um texto que é um texto de muita esperança está em João, capítulo 14, é um texto muito conhecido de todos. Esse texto diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas mansões. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, eu voltarei para mim mesmo, eu voltarei novamente. Olha só, aqui temos a promessa da volta. Eu voltarei novamente e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, ali possais, ali vocês, né, nós, também poderemos estar. Irmãos, a promessa de João, capítulo 14, é uma promessa que tem um significado muito importante. Aqui Jesus diz que na casa de meu pai há muitas casas prontas. Nós já estudamos sobre os 144 mil, acredito que sim, e quando nós falamos dos 144 mil, nós falamos que os 144 mil morarão com Cristo na Nova Jerusalém, enquanto a grande multidão construirá casas para si e plantarão vinhas, não para que outros a comam, mas para que eles comam. Mas aqui, o próprio Jesus, relatando em João capítulo 14, ele diz que já tem casas prontas. Aqui está se referindo às casas que vêm na grande cidade, a Nova Jerusalém. Essas casas são as moradas dos santos. Um outro ponto interessante desse texto é que Jesus diz: aonde eu estiver, vocês também estarão. Queridos, Jesus é o Criador de tudo. E Jesus visitará toda a criação. Todos os planetas criados serão visitados por Cristo. E um detalhe que nós precisamos destacar: quem vai com Cristo nessa viagem? Os 144 mil. Então esse texto aqui está falando sobre os 144 mil. Aonde Jesus estiver, nós também estaremos. Faremos viagens intergalácticas de uma galáxia para outra. Faremos viagem de planetas a planetas, acompanhando Jesus em suas missões diplomáticas. Então nós seremos o grupo especial
Bem, nós não estamos falando sobre os 144 mil, mas o texto fala sobre esse grupo especial. Então, Jesus virá uma segunda vez. Foi isso que ele disse em Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez sem pecados aos que aguardam para a salvação. Quantas pessoas verão Cristo voltar? No livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 7, nós temos um texto que responde essa pergunta. Quantas pessoas virão Cristo voltar? Aqui no capítulo 1, verso 7, diz assim: E eis que ele vem com as nuvens, e todo olho há de vê-lo, e também aqueles que o perfuraram, e todas as famílias da terra se lamentarão por causa dele. Aqui diz que todo olho o verá, quase que instantaneamente. Os irmãos já imaginaram como responder essa pergunta, uma vez que o planeta Terra é redondo e que o planeta Terra demora 24 horas para dar uma volta em torno de si? Então, será que nós passaríamos 24 horas para ver Jesus voltar e depois as pessoas que estão do outro lado do planeta também passariam 24 horas? Vejam bem, há um pensamento inspirado que diz que quando Jesus estiver se aproximando da Terra, a Terra vai aumentar a sua velocidade drasticamente. Hoje, o planeta passa 24 horas para dar uma volta em torno de si. Mas naquele dia, segundo a inspiração, nós veremos o Sol nascer e se pôr, mais ou menos de 2 em 2 horas. Vai ser uma velocidade muito rápida. Isso já é comprovado pela ciência, que o planeta está acelerando a sua translação, né? Está aumentando a velocidade de giro. Jesus vai ficar parado no espaço e o planeta vai girar mais rápido. Todo olho verá quase instantaneamente. A inspiração diz assim, ela diz assim, olha, vi o sol nascer e se pôr, de tempos em tempos, nascia e se punha rapidamente. Isso significa que o sol vai ter uma velocidade, a Terra vai ter uma velocidade muito mais rápida. Então, quantos o verão? Todas as pessoas vivas o verão, mas não somente as vivas. Os mortos também, um grupo especial, conforme é dito lá em Daniel, inclusive aqueles que o traspassaram. Eles vão ressuscitar para ver Jesus, porque Jesus prometeu para eles. Então, esse grupo especial ele é dividido em duas partes. Uma parte são aqueles que fazem parte dos 144 mil, que já morreram, mas ressuscitarão para recepcionar a Jesus. Uma outra parte desse grupo especial são aqueles que o transpassaram. Quem são esses? Os soldados romanos, os seus julgadores e os seus algozes. Anás, Caifás, Pilatos, Herodes e outros mais. Então, aquela turba assassina vai levantar. E é interessante destacar, irmãos, que essa turba assassina já morreu, vai morrer na volta de Jesus e vai morrer depois do milênio no fogo eterno. 3 vezes. Então, todo olho verá. Qual é o objetivo da volta de Jesus? Nós lemos em Hebreus, capítulo 9, né? Mas também nós temos um texto aqui em Mateus que diz assim, Mateus 16, Mateus capítulo 16. (16, 27). Porque o Filho do Homem virá na sua glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Aqui está a resposta.
Jesus vai recompensar cada um segundo as suas obras. O objetivo da volta de Jesus. Será que Jesus vem sozinho? Será que nessa viagem do terceiro céu até este pequenino planeta, Jesus vai vir sozinho? Mateus 25, 31, nós encontramos essa resposta. Quem virá com Jesus? Por que o céu ficará em silêncio por quase meia hora? 25, 31 diz assim: quando o Filho do Homem vier na sua glória e todos os anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória. Então todos os anjos do céu acompanhará Jesus em sua vinda, a sua vinda na terra. O assunto da volta de Jesus tem sido amplamente divulgado em muitos lugares, talvez de forma acanhada ainda, mas deve ser proclamada de forma mais audaz. Muitas pessoas têm essa esperança da volta de Jesus, mas muitos têm uma esperança que não é acompanhada de preparação. Tem apenas uma esperança vaga. Como disse o apóstolo Tiago, possui uma fé sem obras. Como nós devemos estar aguardando a vinda de Jesus? Aqui diz a palavra de Deus, aguardando a esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então nós devemos estar preparados para a vinda de Jesus. Quando nós perguntamos para as pessoas se elas têm esperança na volta de Jesus, geralmente, na maioria das vezes, a resposta é sim. Eu acredito na vinda de Jesus. Mas Jesus, ele não está no céu à toa. Jesus está no céu fazendo uma obra de expiação. Expiação por quem? Expiação por aqueles que estão aqui neste planeta, abandonando pecados. É por isso que Jesus vai trazer uma retribuição. Como ele faz parte do julgamento, ele é o advogado e também é juiz, então ele conhece todos os casos. E ele vai trazer uma retribuição. Então, a segunda vinda de Jesus com um dos objetivos é retribuir a cada um segundo a sua obra. Então, da mesma maneira que Jesus subiu aos céus, ele voltará. Aqui nós temos um livro, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 10 e 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 10 e 11. Diz assim: e enquanto eles olhavam firmemente para o céu, os discípulos de Jesus, enquanto ele subia, então Jesus estava no Monte das Oliveiras, juntamente com os seus discípulos, e enquanto falava com eles, Jesus começou a levitar, subir. Então, de repente, uma nuvem o cobriu. E enquanto eles olhavam firmemente para o céu, enquanto ele subia, versículo 10, eis que 2 homens se puseram junto dele com vestiduras brancas, os quais lhes disseram: homens da Galileia, por que estáis aí parados olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vós foi levado para o céu, há de vir da mesma maneira que ouvistes ir para o céu. Então, aqui nós já temos uma descrição de como será a vinda de Jesus. Aqui, os anjos relatando aos discípulos, ele diz, olha, da mesma maneira que vocês viram ele subindo, vocês verão ele descendo. Mas tem uma diferença.
os discípulos viram Jesus subindo sozinho. Só que depois da nuvem tinha um cortejo de anjos esperando Jesus para acompanhá-lo até o santuário celestial. E na vinda de Jesus, Jesus não virá sozinho. Então, existe uma contrafação aqui que Satanás vai fazer. Satanás também vai imitar a volta de Jesus. Ele vai descer transfigurado em Jesus, abençoar como Jesus abençoava, ele vai falar como Jesus falava, ele vai fazer coisas parecidas como Jesus fazia, como nós conhecemos na sua palavra. Mas tem um detalhe, ele não vai vir acompanhado de um exército de anjos. Ele vai vir sozinho. Então, nós sabemos que há uma vinda falsa de um falso Cristo, que é o anticristo, e há uma vinda verdadeira. Então, a vinda de Jesus vai ser de forma visível. Jesus fica no ar, no espaço. Jesus não pisa na terra nessa segunda vinda. E Jesus vem acompanhado, como nós lemos, com todos os anjos. Todos os anjos viram acompanhando Jesus. Então, os anjos disseram ao discípulo: olha, não se preocupem, da mesma maneira que ele foi, ele virá. E o que vai acontecer com os mortos quando Jesus vier, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado. Então, qual é esse brado? Então, Jesus vai dar uma ordem, né? Levantai, levantai, levantai. E com a voz de arcanjo, que no caso é Jesus, e com a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, o que acontecerá com os mortos na vinda de Jesus? Aqui fala que eles serão ressuscitados. Quem vai ser ressuscitado? Os mortos em Cristo. Eu quero ler um texto, está no livro de Daniel. Daniel capítulo 12. Que diz assim: e naquele tempo Miguel levantar-se-á, o grande príncipe que representa os filhos do teu povo, e haverá um tempo de tribulação tal qual nunca houve desde que existe nação até aquele tempo. E naquele tempo o teu povo será libertado, e todos os que forem encontrados escritos no livro. Versículo 2: e muitos daqueles que dormem no pó da terra. Perceba, irmãos, que o profeta Daniel não fala todos. Muitos. E muitos daqueles que dormem no pó da terra despertarão. Alguns para a vida eterna, que no caso é a parte dos 144 mil que morrem agora, né, que já morreram. E alguns para a vergonha e para desprezo eterno. Então, aqui há um grupo de ressuscitados. Uma parte desse grupo acordam para a vida eterna, que no caso é aquela parte dos 144 mil que já morreram. E uma parte acorda para receber uma vergonha, para servir de escárnio, para ver Jesus ressuscitar e para morrer de novo, para desprezo eterno. Então, esse grupo, que é os 144 mil, juntamente com aquele grupo que matou Jesus, na verdade, os 144 mil, eles começaram a ser selados na proclamação da tríplice mensagem angélica, 1844. Então, de 1844 até a volta de Jesus, nós classificamos esse grupo como os 144 mil.
Literalmente, são 144 mil pessoas seladas nas suas testas. É claro, hoje salvam-se pessoas da grande multidão. Mas, quando o alto clamor for derramado, somente 144 mil. E o que vai acontecer com os vivos, né? 1 Tessalonicenses 4:17. E os vivos, o que vai acontecer com eles? Aqui responde. Depois nós, os que estamos vivos, tem um detalhe interessante que é bom os irmãos compreenderem. O apóstolo Paulo, ele acreditava que Jesus voltaria em seu tempo. Então, em sua linguagem escrita, ele retrata como se Jesus viesse nos seus dias. Ele diz assim, olha, e nós, né, ele se encaixava nesse grupo, e nós, os que ficarmos vivos, permaneceremos e permanecermos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, no ar. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Inclusive, o apóstolo Paulo, ele tinha uma preocupação muito grande com a saúde também. Os irmãos percebem que no livro aos Romanos, ele fala sobre apresentar um corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Irmãos, os tessalonicenses, eles eram um povo também preocupado com a saúde. Eles tinham uma alimentação muito saudável, porque eles acreditavam que eles precisavam manter esse corpo vivo para ver Jesus voltar. Então, eles tinham uma esperança. E sabe o que é interessante? Que eles tinham uma esperança que era acompanhado de uma ação. Então, hoje, nós até conhecemos a verdade, mas às vezes não deixamos a verdade entranhar nas nossas células. Quando nós deixamos a verdade se unir com o nosso DNA, as obras fluem naturalmente. Então, os tessalonicenses eram um povo que era muito preocupado com a saúde, porque eles acreditavam que não poderiam morrer, porque a esperança deles era tamanha que eles queriam estar vivos para encontrar Jesus. E o apóstolo Paulo também tinha essa esperança. Eu preciso estar vivo. Ele, inclusive, se encaixava, ele se autodenominava como o grupo dos vivos, né? Para esperar Jesus voltar nas nuvens do céu. Então, a volta de Jesus é o acontecimento mais aguardado. Para algumas pessoas, a volta de Jesus é uma esperança, mas para muitos é um momento de interrupção de sua felicidade passageira. Os vivos, os salvos dirão, eis o nosso Deus a quem aguardávamos. Mas os ímpios dirão, está em Apocalipse capítulo 6, verso 16, e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Percebam, irmãos, que eles sabem quem é Jesus. Eles não são inocentes. E muitos dessas pessoas que dirão estas palavras relatadas em Apocalipse são aqueles que um dia guardaram o sábado e pisaram a pés. Pisaram a água, né? Enlamearam o resto. Além de não quererem beber da água da verdade, sujaram a verdade para que outros não bebessem. Os irmãos entendem que há uma classe que não quer viver a verdade e ainda suja a verdade para que as pessoas não possam usufruir dela. E esta frase em Apocalipse é dita por muitos que conhecem a verdade. Eles vão dizer, olha, cai sobre nós, rochedos, e nos esconda da face dele, porque eles não vão suportar. Mas os santos, eles dirão, olha, esse é o nosso Deus a quem nós aguardamos.
Então serão dois tipos de pessoas que haverão nos últimos dias. Quase todas as pessoas acreditam que Jesus voltará, mas é uma esperança morta. É uma fé que não tem obras, conforme diz o apóstolo Tiago. Quando nós perguntamos, você acredita, você tem fé na volta de Jesus? As pessoas dizem sim. Mas o que a sua fé está produzindo? Está produzindo frutos dignos de arrependimento? Ou está se enlameando no mundo? Irmãos, a volta de Jesus está muito próxima. E aqui nós temos um texto, eu quero comentar com vocês, está no livro de Lucas, capítulo 21. Inclusive, se alguém quiser ler, está convidado. Lucas, capítulo 21, verso 25. Lucas 21, 25. Lucas 21, de 25 a 27, irmão. E haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, e sobre a terra haverá angústia para as nações, perplexas com o branido do mar e das ondas. Os homens desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que acontecerão com o mundo, porque os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória numa nuvem. Isso mesmo. Olha só, aqui são evidências da volta de Jesus. O sol já se escureceu, a lua já se transformou em sangue, já houve terremotos, as potestades do céu foram abaladas, que no caso é o sol, a lua e as estrelas. Falta pouca coisa para a volta de Jesus. Então, Jesus ainda não veio, conforme é dito pela inspiração, por nossa causa. Nós estamos retardando a vinda de Jesus. Muitos dizem a volta de Jesus está demorando, mas Jesus responde, olha, eu quero que todos sejam salvos. Então, Jesus quer que todos sejam salvos, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, cheguem ao arrependimento. Então, nós podemos apressar a vinda de Jesus com o nosso trabalho missionário. Então, o trabalho missionário, ele acelera a volta de Jesus. Porque Jesus disse, olha, quando o evangelho do reino for pregado em todo mundo, então virá o fim. E este evangelho do reino será pregado em todas as nações. Que evangelho do reino é esse? É a tríplice mensagem angélica, lá de Apocalipse. Então, o evangelho do reino precisa ser pregado em todo o mundo. Então, por isso, e quem é o portador deste evangelho? Somos nós que conhecemos a verdade. E é dito que quando este evangelho for pregado a todo mundo, então virá o fim. Então, a vinda de Jesus pode estar atrelada também ao nosso trabalho missionário. Então, quando nós deixamos de fazer o trabalho missionário, quando nós deixamos de divulgar esta mensagem tão solene que nós recebemos para estes últimos dias, e hoje nós estamos vendo aqui sobre a vinda de Jesus, irmãos, acreditem que nem todas as pessoas creem que a volta de Jesus será desta maneira. Muitos acreditam que a volta de Jesus será invisível, mas a volta de Jesus será visível. E Jesus virá acompanhado de todos os seus anjos. Então, existem muitos credos, muitas crenças a respeito da vinda de Jesus. Mas Jesus virá. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Haverá uma ressurreição especial, que inclusive vamos estudar mais à frente. E aqueles que o traspassaram ressuscitarão para a vergonha e desprezo eterno. E aqueles que fizeram bem para a vida eterna. Então, aqui nós temos evidências na palavra de Deus que a vinda de Jesus está próxima. Às vezes nos inquietamos, dizemos, está demorando. Jesus disse que viria, mas até hoje nunca veio. Mas quando nós olhamos para nossa mente, para dentro do nosso coração, será que nós estamos realmente preparados para enfrentar Jesus nas nuvens do céu?
Será de qual lado nós estaremos? Nós estaremos daquele grupo que dirá, cai sobre nós, rochedos, e escondei-nos da face daqueles que está sentado e da ira do Cordeiro? Ou nós diremos, ou nós faremos parte daquele grupo que dirá, este é o nosso Deus a quem aguardávamos, né? Então, são comportamentos diferentes. Tudo isso vai depender da nossa preparação. Então, Jesus subiu aos céus, na presença dos seus discípulos, e deixou a nós responsabilidades. Dentre essas responsabilidades, nós podemos destacar a nossa própria preparação, conforme é dito a inspiração, que todos nós temos um caso pendente no santuário celeste, o nosso. Nós temos uma responsabilidade dupla, preparar nós e levar as pessoas a quem acompanhamos também a essa obra de preparação. É certo que nós não podemos converter as pessoas, mas nós podemos contribuir para o processo de conversão dela, inclusive o nosso, né? Então, agora vamos finalizar essa primeira parte, vamos abrir para perguntas. Alguém tem perguntas a respeito sobre a segunda vinda de Cristo? Está aberta a oportunidade aos irmãos que querem fazer alguma pergunta relacionada ao estudo. Levanta a mão, irmã Cícera Feitosa. Boa noite. Boa noite. Sobre. É que eu já tinha escrito lá no chat a minha pergunta. Porque assim, eu tenho 23 anos, né? Que eu conheço essa fé. E uns 12 anos mais batizado. Só que assim, eu sempre vi sobre os 144 mil, que já vi alguns pregadores falando que só vai existir salvos dentro de 144 mil, desde 1844 para cá. E só que eu fiquei na dúvida. Na dúvida não. Eu fiquei pensando, né? Digo, mas e a grande multidão? Aqueles que são representados pelo Dimas, né? O Ladrão da Cruz. Nessa época, não tem mais, de 144, de 1844 para cá, não tem mais nenhum representado por ele. Eu imagino assim, que é dentro da igreja, né? Que os 144 mil vai ser dentro da igreja, né? Dentro da igreja. E fora da igreja? Não tem salvos, assim, aqueles que na última hora aceitou Jesus, né? Meu pai aceitou Jesus, com 2 horas faleceu, né? E aí tem aqueles que representados pelo Dimas, né? Então eu queria saber que das pessoas que pregaram isso, que eu vi, né? Já vi, eles nunca me esclareceram isso, né? Se vai ter ainda fora, você está sendo salvo nessa época. Ok. Irmã Cícera, é o seguinte, o texto não diz que será de 1844, será somente os 144 mil. O texto diz que os 144 mil começaram a ser selados em 1844. Não fala que é só eles. Como que nós podemos responder? Hoje, muitas pessoas podem ainda estar sendo incluídas na grande multidão. São pessoas que não tiveram ainda acesso, que não conseguiram ter acesso à tríplice mensagem angélica, mas morreram com a fidelidade no pouco que conheciam. Agora, quando o alto clamor for derramado, aí não salva-se mais a grande multidão, só os 144 mil. Então, hoje, o texto diz que os 144 mil começaram a ser selados em 1844. Eles começaram a ser selados. Não diz que foi somente eles, né? Então, esse grupo começou a surgir em 1844. Mas existem pessoas que podem. Não estou falando que todo mundo que morrer fora da mensagem vai ser da grande multidão. Não, porque Deus tem os seus critérios de julgamento. Nós não podemos dizer quem está salvo e quem está perdido. Mas, ainda assim, há a possibilidade de pessoas morrerem na grande multidão. Detalhe, são pessoas que não conheceram esta mensagem. Existem muitas pessoas, às vezes isoladas em certos lugares, que não têm acesso, que podem, né? Mas quando vier o alto clamor, aí só os 144 mil.
Por quê? Porque a mensagem da tríplice mensagem angélica vai ser pregada em todo o mundo. E aí ninguém poderá ter desculpa, não sabia, né? Ok, eu vou dar a palavra para o irmão José Marques, lembrando que o tempo está cronometrado, aí sejam objetivos nas perguntas, tá bom? Alexandra, boa noite para os irmãos, boa noite a todos os presentes. Sobre essa mensagem, eu não tenho dúvida, não, porque essa mensagem, graças a Deus, a gente entende claramente, né? Estudei muito sobre essa mensagem também aí, e até porque, que o irmão mencionou aí, Daniel 12, 1 fala sobre a ressurreição dos 144 mil. O 1 Coríntios 15, 51 e 52 fala das ressurreição daqueles que serão ressuscitados por Jesus em sua vinda. Então, 144 mil é sobre a voz do Pai e a grande multidão é sobre a voz do Filho. Então, sobre essa mensagem, eu não tenho dúvida. Eu queria saber se eu poderia cantar um hino baseado na mensagem que o irmão acabou de pregar. Ok, irmão. No fechamento, o irmão canta, tá bom? Tá bom, então a irmã, aí eu levanto a mão de novo. Não, eu solicito o senhor. Irmã Cícera, Tá última ok. pergunta? Tá ok, irmã Alexandre. Obrigado. A outra pergunta Seja é assim, objetiva. tá, as pessoas que estão, por exemplo, que estão estudando agora, né, que já tem, estão indo, que ainda não se batizaram, assim, se elas, porque assim, naquilo que a gente vai, conhece, seremos salvos. Tem um aluno que está bem adiantado, que já conhece bastante, né? Ainda não se decidiu ao batismo, não, mas conheceu bastante. Essa pessoa, ele tem a oportunidade de ser salvo em outro ministério? Não. Sem o selamento do sábado? Não. Irmã Cícera, é bem complicado a gente falar quem vai estar salvo e quem vai estar perdido. A mensagem que nós temos é que nem todas as pessoas vão ter o mesmo grau de conhecimento. Às vezes, uma pessoa tem um grau de conhecimento a respeito da tríplice mensagem angélica, mas ele não vive, mas vive tudo. O importante não é só saber, mas o importante é saber e viver, né? Então, os critérios de julgamento são muitos. Então, por mais que ela conheça pouca coisa, mas ela está colocando em prática, ela tem desejo de colocar em prática, então são perguntas que a gente se pergunta, né? Então, vamos supor, tem pessoas que vão se salvar com um grau de conhecimento pequeno, que são os trabalhadores da 1ª hora. São aqueles que vão se salvar, irmã, no alto clamor. Vai vir um alto clamor e logo na sequência vem um fim de tudo. Então, elas vão ter pouco tempo, nem vão ter tanto tempo para se preparar no conhecimento. Então, alguns terão um grau de conhecimento maior, outro um grau de conhecimento menor. Mas o importante que nós precisamos considerar é que eu tenho um grau de conhecimento e eu estou vivendo esse grau de conhecimento, ou eu só sei? Porque muitos, irmãos, têm a mensagem na mente, mas não têm a mensagem na vida prática. É isso que é a diferença. Às vezes nós conhecemos muito, mas praticamos muito pouco. Quanto a saber quem está salvo, quem está perdido, realmente só compete a Deus. Porque é Ele que conhece o coração. Às vezes a gente vê o exterior, mas é Deus que sabe o que está dentro da mente daquela pessoa. Então não temos como dizer se uma pessoa que está lá em outra denominação, que está começando a conhecer a verdade, se ela vai salvar. Enquanto ela tiver vida, ela tem esperança, né? A porta da graça pode ser que não fechou ainda para ela. Mas se fechou, Deus tem uma cópia fiel do que estava no caráter dela naquele momento que a porta fechou para ela. Essa pergunta da irmã Cícera, irmão José, isso me lembrou de um estudo que eu assisti, foi até com o pastor Wagner Pires. Eu não lembro do livro, eu vou procurar para os irmãos para trazer na próxima aula, mas eu achei muito interessante o que ele falou, que se a pessoa está estudando, né? Está estudando, já está praticando o que ela está estudando, e ela morre, mas ela está direitinho, só faltou batismo, mas ela está se esforçando, ela tem chance de ser salva. Agora, se a pessoa está estudando, está ouvindo, mas não está fazendo diferença na sua vida, não está mudando, aí no fim ela adoece.
né? Ela adoece, passa mesmo, ficar naquela situação ali bem e quase assim morrendo, ela se arrepende e quer batismo, quer tu aceita Jesus na vida, esqueça daí. Por quê? Porque ela teve oportunidade. Protelou, né? Ela teve A obra. oportunidade de colocar em dia, de trabalhar para Jesus, de batizar, ela teve oportunidade. Então, isso mostra que nesses momentos ali, finais, pode ser até nem verdadeiro, né? Não é verdadeiro, é aquele momento assim, de desespero mesmo, de medo. Eu vou procurar esse texto e vou trazer para vocês, está no Espírito de Profecia, né? Então, aqui, vocês estão na classe batismal, estão ouvindo, né? Estão estudando, estão tendo oportunidade de mudar de vida, de ser uma nova criatura. Eu não tenho desejo, peça. A palavra de Deus é bem clara, pedir. Porque Deus só pode fazer a obra no teu coração se você pedir. Se você for sincero com Ele. Quando eu conheci essa fé, gente, eu não tinha uma saia no meu guarda-roupa. E minha roupa era tudo curtinha, tudo. E eu falei com Deus, eu disse, Senhor, eu não gosto dessas roupas. As roupas de Deus, né? Senhor, eu não gosto dessas roupas. Mas eu quero gostar. Senhor, eu não gosto dessa comida, mas eu quero gostar. Então, eu comecei a pedir assim para Deus. E Deus foi fazendo a obra na minha vida. Então, a gente precisa ser sincero com Deus e pedir para Ele fazer a obra na nossa vida. Porque senão, gente, não vai... Não, quando eu... A pessoa ainda fala assim, né? Quando eu for crente, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer... Nunca você vai ser. Nunca você vai aceitar. Então, é muito sério, né? Estamos vivendo em tempos solenes. Hoje está tendo em Belém do Pará, né? Uma reunião da COP30, e essa reunião é para decidir um dia de descanso, né? Universal. E nós que estamos estudando sabemos que pode sair daí o decreto, né? Então, irmãos, não vamos brincar, tá? Vamos fazer um concerto com Deus o mais rápido possível. Vamos ser sinceros com Deus, vamos se entregar para Deus de corpo, alma e coração. E o irmão José Marques vai louvar o Senhor. Depois dele de louvar, vamos encerrar com uma oração. Irmão José Marques, está preparado? Pode louvar. Amém, Alexandre. Então vamos louvar aqui. O que sobre a amarga cruz revelar grande amor, o que vive só Jesus, vivifica-me, Senhor, vem, Jesus, Senhor, nossas almas despertar, com seu puro e santo amor, Senhor, vem se inflamar, vem, nós